Vamos lá, vamos voltar, vamos iniciar então, né, gente? Vamos lá. Reiniciar. Vamos lá. Ok, pessoal? Pode liberar. Vamos lá, pessoal, vamos retornar então, né? A pausinha para poder ir no banheiro, que é importante, né? A gente tem que fazer isso. O professor aprendeu, depois que eu tive um probleminha aí de tanto segurar, né? Fica 3, 4, 5 horas. Não pode, você tem que ir no banheiro. Para, vai no banheiro. Tomar água no banheiro é necessário, hein, gente? Vamos lá, vamos voltar juntos aqui, vamos embora. Vamos lá. Tema muito importante, tem muitas perguntas aqui. Deixa eu cumprimentar o pessoal aqui, ó. O Wagner Campos, bom dia. Primeiro quero elogiar. Oh, que legal começar assim, é muito bom. Primeiro quero elogiar suas aulas e didáticas e também a organização do livro de Direito Imobiliário de A a Z. Que legal, fico muito feliz, muito contente com isso, porque eu sempre falo, né? Hoje as pessoas estão críticas, né? Eu percebo, né? Os senhores doutores sabem disso. As pessoas estão críticas porque hoje em todo mundo eu falo que está cansado, estressado, né? As coisas mudaram muito. Então a gente precisa se atentar, elogiar mais, amar mais, né? Então eu falo com muito carinho, porque de fato a gente precisa praticar o amor, né? Eu falo para minha filha isso. A gente não pode entrar nessa de virar uma pessoa rancorosa, magoada, reclamar de tudo. Não. Eu não digo que a gente não tem que enxergar o que tem que ser visto, mas tem que valorizar as coisas. Às vezes tem uma árvore perto da tua casa linda e você não tem nem tempo de olhar para essa árvore, né? Então, os pássaros, o sol, uma chuva, então gostou do cheiro de chuva, né? Então, dê valor às pequenas coisas. Bom dia, Wagner, muito obrigado. Um beijo, um abração para você, tá bom? O Nelson, bom dia, Nelson. Que legal. Nelson Milan. Professor, em casos específicos conseguimos segredo de justiça e uso campeão? Consegue sim, não é comum, mas consegue, tá bom? O Wagner Campos, eu estou com duas dúvidas. No caso de uma reivindicatória, que entraram com uma reconvenção de uso campeão. Reconvenção, eu não devo fazer uso campeão em reconvenção. Há muitos advogados, a maioria dos advogados erram feio. O uso campeão tem que ser feito numa ação autônoma. Quando eu faço reconvenção, errei feio, hein? Erro feio. Não pode. Eu posso mencionar o uso campeão em matéria de defesa, mas não posso usar uma ação declaratória dentro de uma defesa. Isso é horrível, né? Então, cuidado, tá bom? Então, eu vou usar a súmula 237, mas não vou trabalhar com ela na reconvenção. Se fez isso, finge demência e faz ela autônoma, tá bom? Legal. O Wagner Campos aqui também. Que legal. Muita gente, Eduardo. Olha, a Mônica que chegou cedo, tô de olho. A Mônica chegou cedo, hein? A Mônica Araújo Basílio. Parabéns, doutora Mônica. Priscila, professor, posso cancelar um contrato de locação ainda que não foi feito o depósito de calção? Nem mesmo assinado? Pode sim, pode sim. A Aline também pergunta aqui, bom dia, professor, obrigada pelo modelo de ação renovatória. Já está à disposição, tá bom, no material para ajudar vocês. Na renovatória não se mantém o último valor do contrato? Em regra, sim, se mantém o último valor do contrato, salvo se houver o pedido, e nesse pedido ficar declarado um valor novo, o valor da ação renovatória, tá bom? O valor da ação renovatória não, o valor periciado, né, o laudo técnico da avaliação, tá bom? Legal. Aqui, a Aline, doutora Aline. Doutor, é necessário demonstrar que tentou renovar amigavelmente uma notificação social? Não é necessário. Na prática a gente faz isso, mas não é necessário, tá bom? Legal. Volta já voltou. Plantão de hoje já voltou. Legal. Vamos ver aqui. Responder todo mundo, hein? Olha a linha aqui novamente. Uma dica de como garantir que o locador cumpra com a renovação do contrato, uma vez que na data da renovação ele volte atrás dizendo que não vai mais renovar. O locador perca o prazo. Precisa tomar cuidado, viu, doutora Aline? Tem locador que faz isso. O ser humano é terrível, né? Então ele vai cozinhando o galo, o termo que nós usamos no interior de São Paulo, vai enrolando o inquilino e aí o inquilino perde o prazo. Então, o que o inquilino tem que fazer? O advogado do inquilino tem que fazer? Tem que falar, olha, esse acordo, é que nem jogador de futebol, né? Tem que surgir, antes, esse acordo, esse novo contrato tem que surgir antes do fim do contrato. Se isso caminhar já para o final, que vai fazer com que eu acabe perdendo o prazo renovatório, já faz a renovatória. Não fica esperando não, que você não perde o prazo, acabou, né? É uma ação muito técnica, né? Cara crachá. Olha a linha aqui, professor, eu cheguei um pouco atrasada, talvez o senhor já tenha respondido essas questões. Só me avisar que assisto depois. Um beijo para você, Aline, parabéns pela educação. É isso que eu quero gente do bem na nossa pós, quero gente do bem nos nossos cursos,
porque juntos nós somos mais fortes. O bem sempre vence, viu? Como diz o Silvio Santos, pessoa ignorante, chata, maldosa, sei que não é tudo, vai pra lá. Ó, tem um monte de concorrência, vai lá, passa cartão de crédito. Não é verdade? Sai fora, não quer dor de cabeça, não. Tem uma idade pra isso, a gente, né? Sou aluna da pós, estou muito agradecida. Que legal, Mônica. Parabéns, chegou cedo, hein? E essa pós tá ficando conhecidíssima após o êxodo da Escola Superior Universitária. Mais de 1000 alunos, hein, gente? É a melhor pós-graduação do Brasil em Direito Imobiliário. Etiqueta, hein, de qualidade. Fechado? Vamos lá, vamos voltar aqui pro assunto, então. Respondi as perguntas aqui. Deixa eu ver se tem mais. Não quero deixar de responder ninguém. Como vi muitas perguntas. Aqui também, o Alemão tá perguntando aqui. Bom dia, financiei um apartamento de 19 anos. Estou com 21 hoje. Não sabia que iria endividar. Talvez a sua saída ia fazer uma ação de rescisão de contrato, hein? Por quê? Você consegue contar a sua história e sair pela porta da frente, mas tem que analisar o caso concreto. Vamos lá, gente, vamos voltar aqui, ó. Atenção aqui, voltando à ação renovatória, que é uma das ações mais importantes do direito imobiliário brasileiro, uma das ações mais importantes em sede, de fato, de relações locatícias, tá bom? Vamos lá. O que eu quero falar com você aqui? Então, nós paramos na finalidade da ação renovatória, mas tem muitas situações que a gente precisa discutir. Os conceitos importantes na ação renovatória eu quero tratar com você também. A propriedade do imóvel e o ponto comercial, para esclarecer mais os conceitos envolvidos na ação renovatória locatícia, é importante entender a base do conflito. A possível divergência entre, de um lado, o dono do imóvel, da sala, né, comercial, na condição de locador, e do outro lado, o empresário, o comerciante, o inquilino, o locatário, dono do ponto comercial. Então é importante também, gente, não confundir as noções do imóvel, sala e do ponto comercial também, tá? Para não gerar confusão. Então, vamos lá, vamos estudar isso também para a gente ficar craque no assunto. O imóvel, gente, é o bem físico, material. Se pensamos em fazer uma ação renovatória, nós precisamos, de fato, verificar e analisar que a locação, a relação locatícia, seja comercial, não residencial, tá? Então, vamos considerar exclusivamente uma sala comercial, um galpão, um terreno, um escritório, tudo que seja comercial, não residencial, ok? A sala vazia, desocupada, sem nenhuma atividade, né, sendo praticada dentro dela, não há que se falar em ação renovatória. Cada imóvel tem uma única matrícula registrada, ou deveria, né? O Brasil é o país dos imóveis irregulares, em um único e específico cartório de imóveis. O dono do imóvel, em geral, é aquele indicado em sua matrícula, não uma escritura, podendo ser uma pessoa natural, né, física ou jurídica. O ponto comercial, que a gente precisa saber, lembrando que na locação, quem pode alugar? O locador pode ser proprietário ou possuidor, isso aparece na lei 8.245 de 91, hein? Já o ponto comercial, gente, ele é algo diverso do mero local, né? A noção de ponto comercial, eu falo isso no meu livro, ela abrange a combinação de aspectos, de fato, especiais, a localidade, com diversas características, clientela, equipamentos, ferramentas, que podem influir no negócio. Alguns inerentes ao próprio local, outros fruto do trabalho também do empresário. Por todas essas ideias, não se deve tratar o ponto comercial como equivalente ao imóvel, tá? O ponto é um local físico combinado com características imateriais. De fato, por isso, o ponto comercial é um bem imaterial, que é um dos elementos de um estabelecimento. Quando nós falamos aqui do ponto comercial, estabelecimento e fundo de comércio, a noção de fundo de comércio é necessária, assim, para entendermos uma das defesas do locador contra a ação renovatória, conforme já falamos aqui em aula, já falamos aqui no curso, de fato provar o mau pagamento, a falta de cumprimento das suas obrigações. Essa é a tese de defesa da contestação. A defesa da ação renovatória é a contestação. Uma hora nós atuamos de um lado, uma hora nós atuamos do outro, né? Então, bater nisso. De fato, as relações entre o ponto comercial, estabelecimento e fundo de comércio, a falta de pagamento das obrigações. Trago para você também que o ponto comercial, o ponto é o local dotado de características que influenciam na atividade empresária, tais como clientela, logística também. Portanto, o ponto comercial é um bem material, centrado de fato nesse conjunto das características para além do mero espaço físico. Nós temos uma clientela que foi criada ali, né? Então, é importante isso. O estabelecimento, gente, são os bens que o empresário, comerciante, utiliza para tocar o negócio, as ferramentas, os instrumentos. O estabelecimento é o conjunto de bens tratado unilateralmente, ou seja, né, como conjunto, não como individualidades. Portanto, o estabelecimento é considerado, sim, como um bem coletivo, então também é importante.
Eu trago aqui o que é estabelecido e conceituado no Código Civil também. Se você pegar o artigo 1142, considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Então, é aí que nós fazemos conexão com a ação renovatória, porque nós temos uma relação locatícia comercial, não residencial. Os elementos do estabelecimento, eles podem ser bens materiais, eu trago como exemplo mesas, cadeiras, balcões, estoque, veículos também, etc., e muitas outras coisas, ou imateriais, o nome da empresa, marcas, patentes, créditos a receber, né, o ponto comercial, a própria clientela. Então, olha como nós temos essa divisão dos bens materiais e imateriais do estabelecimento comercial. O fundo de comércio, a classificação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, anote aí que é importante, isso é importante, hein? Fundo comercial, a ideia de estabelecimento se confunde com a ideia de fundo comercial, sendo que apenas as nomenclaturas adotadas por leis são diversas, né? Em relação a esta última, a expressão é usada pela lei do inquilinato, que é mais antiga, de 91. Já estabelecimento é o termo trazido, de fato, pelo mais recente Código Civil Brasileiro, que é de 2002, né? Então, isso é importante, que incorporou e já então consagrada a teoria da empresa, vinda da Itália, a partir dos anos 40 também. Trago para você que a outra metade da advocacia, né, nós temos sim a possibilidade de fazer a ação também em questões residenciais, mas volto a falar, uma discussão doutrinária e jurisprudencial, na maioria das vezes não tem dado certo. Então, se você quer tentar fazer uma ação renovatória em caráter residencial, eu diria que não é interessante você fazer isso, apesar de ter essa polêmica, essa discussão. A ação renovatória ela é feita nas locações comerciais, não residenciais, tá? Então vamos lá, vamos repetir aqui os requisitos importantes para a renovação do contrato, compulsoriamente, judicialmente. Quais são os requisitos? Quero responder essa pergunta. Quais são os requisitos para a ação, para o direito de ação renovatória, né? Então vamos lá. Eu apresento então novamente, nós já fizemos a leitura do artigo 51, mas vamos criar aqui um checklist. Então, ser alocação comercial, ponto, com algumas exceções, nós já falamos aqui. Ser alocação pactuada por contrato escrito, hein, gente? A alocação deve ser pactuada por prazo determinado, mínimo de 5 anos de contrato, ponto interessante, ponto importante também, e também mínimo de 3 anos no mesmo ramo empresarial. Isso é necessário também, isso também é importante, tá? Então eu trago para você, também é algo que nós precisamos ter em mente, né? Temos que provar dentro da peça, ok? Isso é importante. Se você quiser também, de fato, trabalhar com segurança, cuidado na questão do fiador, cuidado na questão das provas. Nós temos as provas orais, testemunhas de depoimento pessoal, que são apresentadas em uma audiência de instrução e julgamento, e as provas documentais. As documentais em sentido estrito, o contrato de locação, aditivos, recibos, né, de pagamento. Temos a perícia, que é uma prova documental, tem uma inspeção judicial do juiz e temos também, além dessas provas documentais, uma prova muito importante, que também é utilizada, de fato, é a inspeção judicial. Mas nas ações renovatórias, normalmente nós ganhamos ou perdemos, eu falo, com base nas provas documentais. Posso até pedir uma audiência de instrução e julgamento, mas normalmente ela não vai acontecer. Eu consigo trabalhar muito bem com as provas em sentido estrito. Né? E a ata notarial também é uma prova boa, hein? Também é uma prova documental, tá? Que eu posso usufruir também nas ações. Vamos lá. Eu quero apresentar para vocês, então, os requisitos estão no artigo 51. Contrato escrito, prazo determinado, 5 anos no imóvel, 3 anos na mesma atividade, eu só posso fazer essa ação no último ano, 6 meses antes do final, ok? Prazo perigosíssimo, perdeu, acabou, hein? Se você pensa em ação renovatória, tem que cumprir esses requisitos, ok? Isso é muito importante para que dê certo. Vamos lá. O empresário, né, é a pessoa, a empresa é a atividade por ele exercida, e essa atividade, empresa, de fato, é atividade econômica, assim, com fins lucrativos, que é organizada. Gestão sobre os fatores de produção, capital, mão de obra e insumos, exercida por profissional, exercida profissionalmente com habitualidade para produzir e circular bens ou serviços. E isso tem que ficar determinado para o uso dessa ação. Ocorre que algumas atividades, gente, foram expressamente excluídas do enquadramento como empresários pelo Código Civil. O artigo 966, o antigo código, né? Também nós tínhamos essa conexão, mas ele esclarece que não é considerado empresário
Esse é o artigo novo, né, do novo Código Civil, 966, parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com um concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elementos de empresa. A regra, né, no passado, o entendimento jurisprudencial, que a ação renovatória tinha que ser feita por empresário, comerciante, ponto. Hoje não. Hoje o entendimento que profissionais, profissão intelectual, advogado, contador, médico, dentista e outros, né, arquiteto, engenheiro, também pode usufruir da ação renovatória, porque é uma relação não residencial, tá? Esse é o entendimento atual. Então, não temos que seguir só o 966, temos essa abertura e essa exceção. Então, os profissionais liberais, médicos, advogados, contadores, arquitetos, engenheiros, dentistas, a rigor no passado de fato não poderia, hoje podem fazer ação renovatória, mesmo não sendo considerados empresários. Claro que a parte contrária, em matéria de defesa, ou você pode, né, sendo advogado de defesa, alegar isso, mas não vai colar. A jurisprudência é pacífica nesse sentido. Tá? Então, ação renovatória para autônomos foi um tema muito polêmico, um tema muito discutido. Essas atividades citadas que eu falei para você, por serem não empresariais, a princípio estariam excluídas da ação renovatória. Era o entendimento naquela época, hoje o entendimento que sim, pode ser usufruída a ação renovatória também. Tá? Então, só para tratar dessa discussão, aprofundando muito bem o assunto. O pensamento correto entende que nesses casos existe a vinculação de clientela, então poderia ser utilizado. Volto a falar, existem questões jurisprudenciais doutrinárias ainda, mas em regra pode ser utilizada. Só se você encontrar um juiz, uma juíza aqui e aplique um entendimento diferente, mas em regra não, tá? Cabe recurso. Ação renovatória também é uma outra discussão para associações e fundações. É uma outra questão pertinente que diz respeito, sim, às locações por associações e fundações. Em geral, gente, entes sem fins lucrativos, essas locações, por serem atividades sem fins lucrativos, a rigor não são, né, comerciais. E pela literalidade da lei, estariam fora do benefício das renovatórias. Existe, porém, pensamento teórico que sugere a possibilidade de aplicação das renovatórias para essas entidades também, desde que, no caso concreto, se demonstre a vinculação daquela atividade, embora não comercial, como ponto. Né? Lembrando que esse, de fato, é a filosofia das ações renovatórias. O ponto, né? O ponto comercial de clientela, o ponto de pessoas, o local conhecido pelas pessoas. Então, em regra, tem discussão em relação a isso também. Muitas vezes nós temos uma jurisprudência que não é a favor da ação renovatória nesse sentido, quando nós falamos de fins sem fins lucrativos, associações e fundações sem fins lucrativos, mas é algo também polêmico. Então, tem que tomar cuidado, tem que trabalhar a jurisprudência a favor se você decidir fazer a ação renovatória, porque é um tema polêmico ainda, tá bom? Ação renovatória em casos de depósitos externos, também. Outro tema que deve ser tratado na nossa aula, no nosso curso. Muitos estabelecimentos contam com depósitos em local diverso da sala em que a clientela é recebida. Né? Então, eu tenho um escritório, eu tenho o setor de vendas e tenho um local de estoque. E aí a discussão tá, esse local, esse terreno, esse galpão, eu poderia fazer uma ação renovatória, uma vez que eu não recebo clientes lá? É uma discussão pertinente. Então, muitos estabelecimentos contam com um depósito para guardar as coisas, ferramentas, maquinários, estoque, em local diverso da sala comercial, do ponto comercial em que a clientela é recebida, atendida. São 2 contratos de locação, né? Portanto, uma da sala, em que funciona a loja, as vendas, o setor de vendas, o escritório, e o outro, outra sala, outro terreno, outro galpão separado, em que funciona o depósito. Considerando, né, que a clientela não é atendida no depósito, houve uma questão, um questionamento do cabimento da renovatória, se sim ou se não. O judiciário entende que sim, tá? Então, é um entendimento que sim. Vamos trabalhar todos os assuntos aqui. O judiciário entende que sim, porque embora a clientela não seja atendida no depósito, no galpão, no estoque, há uma relação direta pela logística do estabelecimento, vinculada à sala principal com a sala acessória. Por isso as renovatórias têm sido aceitas sim para os contratos. Então, ponto importante também. Eu falei para você que nesse curso a gente vai trabalhar tudo, você vai ficar craque no assunto, vai dominar o assunto e vai poder ajudar muito bem o seu cliente, que essa é a intenção. Tem que ser especialista. Quem faz tudo não faz nada, hein? Tem ramo que não combina com o direito mulher, com o direito civil. Códigos diferentes. Professor, eu amo escrever. Eu escrevo sobre outros temas. Eu acabei de escrever um livro sobre ética. Dou aula na UB sobre ética profissional. Mas atuar é direito civil. Senão a gente faz uma confusão, faz meleca, tá bom? Vamos lá. Outro ponto que eu queria discutir com você, se a locação pactuada por contrato escrito também é um ponto, né?
A forma escrita, embora não seja condição de validade para a locação, que não é, eu posso fazer o contrato escrito ou verbal, a locação permite isso, a lei do inclinato permite isso, não obriga, né? Mas é condição de eficácia para alguns direitos, dentre eles o direito à renovação forçada, tem que estar escrito, tá? Então, tema pacificado também, tema resolvido, ou seja, o contrato de locação feito de boca pode ser de forma recíproca, exigido por ambas as partes, mas não embasa o direito à renovação, à ação renovatória que estamos tratando aqui. O inquilino terá que se submeter à renovação amigável negociada, porque judicialmente não vai conseguir, tá bom? O aspecto processual, uma questão interessante que se prepõe, são as situações em que o contrato foi pactuado por escrito, mas por uma razão qualquer o inquilino não dispõe de sua via. Isso é muito comum. O inquilino não tem a via dele. A rigor, o contrato existe, só não está na posse do inquilino, não foi entregue para ele. Acontece muito, hein? Você sabe disso. Nesse caso, podemos recorrer ao procedimento de exibição de documentos, né? É previsto em lei. Então, eu tenho que fazer a exibição de documentos. Eu poderia fazer uma ação, uma medida cautelar, pedindo a exibição de documentos, ou uma ação autônoma de exibição de documentos prevista no 396 e 404. Tá? Então, importante falar que antes de uma ação eu preciso de um procedimento, seja numa ação conexa ou numa ação autônoma. Tá? Então, o procedimento de exibição de documentos é necessário para que eu tenha sucesso também nessa situação. Tá bom? Então, importante. Vamos lá. A locação, gente, também outro ponto que eu queria falar com você. A locação deve ser pactuada por prazo determinado. E, novamente, o contrato de locação pode ser pactuado subordinado a elementos de eficácia, né? Elementos eficientes, eficazes. Né? Então, a condição termo encargo. Se nada for determinado expressamente, entende-se que a locação é firmada com prazo indeterminado. Então, tem que ter o prazo determinado, porque se não está específico, didático isso, o entendimento que é indeterminado. Ou seja, ele terminará por outra causa jurídica que não prazo, e talvez a morte, né? Talvez a denúncia cheia ou vazia, talvez uma rescisão por inadimplemento, não há uma data final. Esses contratos não são os mais comuns no mercado, sobretudo, gente, quando se tem locações comerciais, porém não são raros os casos de contratos pactuados sem prazo determinado, e nesses casos, então, a locação seria válida e exigível, mas o inquilino não teria direito à renovação. Então, ponto importante. Um detalhe importante a esse respeito é a renovação tácita, tá? Guarde esse nome. Eu sempre falo, né? Como muitos sabem, quando um contrato de locação é pactuado com um prazo determinado, ele chega ao fim, mas as partes permanecem como estão. O inquilino não desocupa e paga aluguel, constantemente paga aluguel. Isso é muito comum no Brasil também. O locador recebe o pagamento e não exige a saída. Ocorre a prorrogação tácita, tá? Tácita. Isso acontece. Só que ela será por prazo indeterminado, nos termos da lei do inclinato, artigo 56. O artigo esclarece isso. Fim do prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias, sem oposição do locador, presume-se-á prorrogada a locação nos termos, nas condições ajustadas, sem o prazo determinado. É o que diz o artigo 56. Ou seja, o contrato nasceu com prazo determinado, o prazo foi esgotado, houve a prorrogação tácita, e o prazo passa a ser considerado, então, indeterminado, e nesse caso, portanto, o contrato estará numa situação de prazo indeterminado, e por isso, nesse momento, o inquilino não terá direito à ação renovatória, tá bom? Outra discussão, mais uma, vou trazer todas, hein? Mínimo de 5 anos de contrato. Esse requisito é temporal, pode ser cumprido de dois modos. Numa forma mais evidente, quando o contrato tenha sido feito por 5 anos ou mais, e nesse caso a primeira renovação já pode ser feita via ação renovatória, caso seja necessário, tá? No segundo modo, o contrato foi feito por prazo determinado, porém menor que 5 anos. Ao fim desse contrato inicial não haverá direito à renovação forçada, mas as partes podem fazer uma renovação amigável sem processo judicial. Então, o caso, de fato, o contrato original, mas as renovações amigáveis, sob o tempo mínimo de 5 anos, também, de fato, podemos dizer que aperfeiçoará o direito de ação renovatória, sim, tá? Esse é um entendimento, isso é importante que eu estou falando aqui, presta atenção, hein? Então, também é importante. Outra discussão, vamos lá, também importante aqui, vamos esgotar o assunto aqui, ficar craque nessa ação, vamos virar especialistas nessa ação, hein? Tempo ininterrupto.
O detalhe a ser destacado, né, quanto ao tempo ininterrupto é que não pode haver interrupção entre os contratos renovados e amigável. É renovável amigavelmente, né? Eu trago para você aqui, ou seja, caso o inquilino feche a loja, ou mesmo abra a loja em outra sala, e depois reabra e volte, um exemplo, tá? Um exemplo hipotético, para a sala original, não haverá, nesse caso, a soma dos tempos dos contratos mais reinício da contagem de tempo, tá? Uma pequena e relativa exceção a essa proibição de interrupção é aceita pela teoria e pelos tribunais na forma de que se chama accessio temporis. Esse termo em latim, accessio temporis, traduzindo, né, incorporação no tempo. Tá? Então, seria aí, por essa teoria, pequenos intervalos entre os dois contratos, o original e o novo, renovado amigavelmente, derivados da dinâmica das negociações, sem que tenha havido uma interrupção na atividade empresarial, não são um tempo que será, não podemos dizer, são sim um tempo que será incorporado à contagem do tempo total dos contratos, ok? Então isso é importante, hein? O que eu quero trazer para você? Portanto, se um inquilino ou um locador passam, por exemplo, 3 meses em negociação a respeito de um novo contrato, esse tempo não é tratado como interrupção, ok? Olha aí, fica atento. Além disso, esses meses serão computados como tempo de contrato para fins de análise do cumprimento do requisito 5 anos, tá bom? Aspecto material. Ao propor a ação renovatória, esse requisito passará a ser provado, o que se faz de modo subjetivo, né, e objetivo, no caso do modo objetivo, com a juntada dos instrumentos contratuais demonstrando o tempo exigido pela lei. Outra discussão que eu queria trazer para você, uma discussão importante também, eu já tinha falado como requisito, é de fato o mínimo de 3 anos no mesmo ramo empresarial. Outro requisito temporal, podemos dizer. Trata-se do tempo de atuação no ramo do negócio. Como a lei tem por escopo proteger o ponto comercial, o legislador estipulou na lei que há um tempo mínimo para que a formação desse ponto e com a devida vinculação da respectiva clientela àquele negócio, assim, além dos requisitos anteriores, o inquilino precisa demonstrar que no momento da ação inovatória conta com pelo menos 3 anos naquele mesmo ramo. Tá? Então também importante isso, também importante conversar, também é um assunto pertinente aqui, né, que a gente precisa tratar nessa aula, tá? Então é importante. Quando nós falamos de inovatória, veja que o assunto é complexo, né? O assunto é bem complexo, nós temos diversas discussões. Então eu trago para você. Dentro dessa seara, gente, todavia, em que pese a liberalidade do texto, a jurisprudência tende a aceitar as mudanças no ramo de atividade, tá? Então, precisa 3 anos na atividade, mas mudança no ramo de atividade ou criar novos ramos, né, mantendo o antigo, isso também não tira o direito da renovatória. E aí eu trago um exemplo: se o empresário expande o negócio para agregar novos serviços ou produtos antes não oferecidos, né, como uma loja de construção que passa a vender também, sei lá, mobília para residência. Outro exemplo também que eu quero dar, quando a mudança decorre da evolução do mercado de consumo, de negócios, né? Então, eu deixo de vender aquilo e passo a vender outra coisa, mas porque mudou a matéria-prima, mudou a forma de vender. No passado eu vendia CD, hoje é pendrive, um exemplo, né? De disco, hoje deixou de usar disco, passou a usar CD, hoje nós usamos mais pendrive, mudou, Bluetooth, as coisas mudam. Como numa loja de jogos, também eletrônicos, vendia o videogame lá, na minha época, o Atari, né? Hoje não, hoje acho que é PlayStation, é isso? É fliperama, né? Que perdendo clientes se converte em lan house. Então eu tinha uma loja de fliperama. O negócio deixou de funcionar, então fiz uma lan house. Locadora também, né? Locadora também. Hoje você tem as plataformas, os streamings, né? Você não utiliza mais locador. Então, se eu mudo de negócio em virtude disso, eu não vou perder o meu direito de renovação, tá? Ponto importante. O aspecto processual, esse requisito será demonstrado pelo inquilino em sua petição inicial, com a juntada do contrato social e da última alteração. Caso exista, demonstrando a ausência de mudança no ramo empresarial, porém o locador, caso queira se defender, pode fazer todo tipo de prova, inclusive testemunhal, para provar que o inquilino atua de fato em ramo diverso daquele indicado no contrato social, tá bom? Vamos lá. Quem pode mover a ação renovatória? Então a resposta é a resposta imediata, né, e evidente. É o inquilino empresário, pessoa natural ou jurídica, ok? Ou um daqueles equiparados mencionados nas sociedades civis regularmente constituídas, artigo 51. Além dele, inquilino formal, né, inquilino formal, o legislador também permitiu que pudessem usufruir da ação renovatória os seguintes personagens: se o contrato for cedido a outro empresário, cessão de contrato, o novo inquilino, cessionário, terá legitimidade.
Lembrando que a cessão do contrato requer prévia ausência do locador, artigo 13. Hein? Se houver sucessão no contrato, porque o inquilino formal morreu e seus herdeiros continuam o contrato, o sucessor terá legitimidade também. E também, se o contrato estiver em nome de uma sociedade, PJ, e se houver morte do sócio e com isso o fim da pessoa jurídica, a dissolução social por morte do sócio, não haverá mais sociedade propriamente dita, mas o sócio remanescente terá legitimidade sim para propor ação renovatória e caso continue no mesmo ramo da atividade também. Se houver sublocação, apenas o sublocatário terá legitimidade também. Quero trazer para você que também pode ocorrer, e é muito comum no Brasil, que o contrato seja feito em nome da pessoa natural física e de um, né, dos sócios. Isso é muito comum no Brasil, enquanto a pessoa jurídica ainda não se constituiu de modo formal. E nesse caso, gente, se o contrato autorizar a atividade empresarial em questão, quando a sociedade for regularizada, o ponto comercial será também incorporado a ela, tá? Eu trago o que diz a lei, que se o inquilino formal for sócio dessa pessoa jurídica, que passou a atuar no imóvel, passando a ser pessoa jurídica, o estabelecimento, fundo de comércio, então poderá a ação renovatória ser proposta pelo inquilino formal ou pela pessoa jurídica diretamente. Prazo para início da renovatória, tá? A ação renovatória deve ser protocolada no máximo, então, 6 meses antes do término do contrato vigente, artigo 51, parágrafo 5º, né? Ou seja, o inquilino tem que propor ação antes do contrato acabar, hein? Perdendo o prazo, a renovatória terá que ser negociada amigavelmente, porque não dispõe mais do direito, né? Não, é cara crachá, é direito do inquilino. Não mais dispõe do inquilino do direito de renovação forçada. A lei também, gente, fala que a renovação só pode ser iniciada a partir de 1 ano antes do fim do contrato vigente, tá? Então, cuidado. Porém, um erro aqui, hein? Caso a petição seja protocolada antes do permitido, custará algum dinheiro, né? Taxas processuais, mas não prejudicará o direito à renovatória, podendo a ação ser novamente protocolada a partir do prazo correto, tá? Então, uma dica para os advogados que errarem em relação a isso. Aspecto processual, atenção para o fato de que o prazo é decadencial, de forma que ele não é prorrogável, também é prazo material, de modo que sua contagem é corrida, não apenas em dias úteis, né, mas na prática, então, se o prazo finda em dia não útil, a sua petição deve ser apresentada no dia útil anterior, tá? Então, também está classificado pela doutrina e jurisprudência isso. Na prática, no dia a dia, o empresário e os escritórios de advocacia, a sugestão é que o empresário inquilino incida as tratativas de renovação por volta de 1 ano antes do fim do contrato, né? Então, melhor. Uma dica boa, uma dica extra aqui para você. Caso se chegue a um termo amigável, né, uma conciliação, a ação judicial não será necessária. Então, também é importante. Entretanto, passado 2 ou 3 meses de negociação sem resultado útil, é hora de chamar sua atenção para a consultoria jurídica e propor ação. Então, isso é importante. Dê preferência com antecedência suficiente para que o trabalho seja bem feito. Essa é a dica que você tem que dar para o seu cliente, tá? Também é importante. Outra metade da advocacia também, né? Também tem entendido que o correto é fazer ação renovatória e você faz o acordo dentro da ação renovatória por segurança. É uma saída, uma estratégia também. Exceções ao direito de renovar, tá? O direito à renovação forçada é uma interferência, né? Interferência do Estado na propriedade privada. Claro, com certeza pois o dono, sendo o locador, terá uma restrição ao seu direito de dispor sobre o seu próprio bem. Essa restrição ela é justificada, como já disse, pela proteção do ponto comercial do empresário, senão ninguém abre nada no Brasil, é o que mais emprega, com base nos princípios da função social da propriedade, tá? Porém, essa restrição também é ela mesma limitada, desse modo, haverá situações apontadas sobre o direito de proteção ao ponto comercial do inquilino empresário, ou seja, o legislador previu sim, caso em que, mesmo que o inquilino preencha todos os requisitos para a ação renovatória, ele terá direito à renovação forçada, podendo o proprietário evitar a renovação. As exceções estão inscritas no artigo 52 da Lei do Inclinato, obras determinadas pelo poder público, tese de defesa, obras também, né? Obras desejadas pelo proprietário, retomada pelo uso próprio e propostas mais vantajosas para o terceiro, essas são as linhas de defesa, tá? Então é importante. Quando nós falamos aqui, gente, de obras determinadas pelo poder público, eu trago para você que se dá quando o proprietário, por imposição do Estado, é obrigado a fazer obras no imóvel. Isso pode ocorrer por leis urbanísticas, ambientais ou por vícios na estrutura do imóvel, dentre outros, né? E no caso, se a obra for tal, provoque radical transformação do imóvel, o inquilino não terá direito à renovação forçada, artigo 52, inciso 1. A razão parece ser clara.
se a reforma precisa ser feita obrigatoriamente. E se é uma reforma que implique de forma radical na transformação do imóvel. O proprietário precisa que o inquilino saia para que ocorra a reforma, né? Possa ser feita e não gere risco, né? Então, um aspecto processual, o proprietário será naturalmente o réu da ação renovatória e a sua linha de defesa estiver nessa exceção, ele deve, né? É dele o dever de demonstrá-la. De fato não tem como fugir disso. E desse modo, em sua contestação, deverá juntar o ato do poder público que impõe a realização da reforma, artigo 72, parágrafo 3º, né? Então, importante. Também vale a pena, gente, o proprietário demonstrar, se possível, de forma documental, o aspecto subjetivo da regra, provar que haverá radical transformação. Essa expressão é aberta e demanda reflexão sobre o caso concreto, por isso é de todo conveniente que o proprietário leve a sua contestação informações de ordem técnica por meio de peritos, engenheiros, laudos, né, perícia, de arquitetos também, atestando que haverá transformação radical, de preferência, explicando o que será feito, né? Isso também é importante. Em relação aos entendimentos consolidados, alguns casos foram julgados em que o inquilino autor da ação, ao ver a contestação do proprietário, baseia-se na exceção das reformas e respondeu em sua réplica que ele, inquilino, de fato submeteria as obras com ele dentro do imóvel. No intuito de dizer que a exceção não seria aplicável e a renovação forçada permaneceria válida, foi essa a discussão. No entanto, gente, as decisões de forma majoritária prevalecem no sentido de que, configurada a exceção ao direito do inquilino de renovar, não caberia ao inquilino propor ajustes para escapar da exceção dada de forma objetiva pela lei, tá? Então é importante também. Em relação às obras desejadas pelo proprietário, a segunda exceção se dá quando o proprietário planeja, sem estar obrigado, realizar obras no imóvel, né? E de tal forma aumenta o valor do bem, ou até mesmo, é curioso isso, né? Mas o valor do negócio do inquilino. Artigo 52, parágrafo 1º, na segunda parte. Esse fato, gente, se o contrato estiver por acabar, nesse momento o locador tem o projeto da obra para o imóvel, ele poderá evitar a renovação forçada, mesmo que o inquilino preencha os requisitos exigidos para a renovação anteriormente comentada. Então, também importante aqui, tá? O ônus da prova. A retomada para uso próprio é o direito, né, de renovar do inquilino, caso o locatário deseje retomar o imóvel. Isso é previsto também no artigo 52 da Lei do Inquilinato, parágrafo 2º, também é importante falar. Então, vários casos aqui nós estudamos, é importante trazer essas questões, tá? Eu gosto de falar também nessa aula sobre a concorrência pelo locador. Embora a lei permita que o locador evite a ação renovatória, em casos, né, nos quais ela mesma fará uso, o proprietário mesmo fará uso do imóvel, a mesma lei impede que o locador se aproveite do trabalho empresarial previamente feito pelo inquilino para conquistar uma clientela já pronta, né, do ponto comercial. Então, nesses casos, assim, em casos de retomada para uso próprio, o locador está proibido de usar o imóvel para atividade empresarial do mesmo ramo. Isso aparece no artigo 52, parágrafo único da lei, tá? Então, também um ponto importante também. Então, legal. Tratando de diversas situações aqui, importantes sobre a renovatória. Eu quero trazer para você que existe a exceção de uso próprio para shoppings. É uma realidade, existe a lei, né? A Lei 13.847 de 2019, a lei que fala da liberdade econômica. Então, essa exceção contra as ações renovatórias que não podem ser usadas para alocações de shopping centers. Isso deriva, né, do fato de que os shopping centers são empreendimentos imobiliários administrados por modo centralizado, voltados para a alocação de seus espaços. Então, de fato, organizada a atrair um público consumidor por meio de distribuição dos espaços, as chamadas lojas âncoras, né, a princípio captadoras de clientela, e as lojas satélites, que a princípio são beneficiárias dessa captação, que também contribuem para o conjunto do empreendimento. E, de fato, não temos uma definição de shopping center na lei, mas de modo que essa mesma expressão é usada para tratar as realidades fáticas diversas, galerias, né? Dando a teoria, precisou sim fazer uma importante distinção entre shopping centers e shoppings vendidos, né? Existe também uma definição shoppings locados, que são aqueles que tratamos, né, como empreendimentos imobiliários administrados de modo centralizado, são os shoppings em geral, imaginamos os shoppings que nós conhecemos, né, com mais facilidade. E existem os shoppings vendidos, são os prédios comerciais, cujas salas são propriedades de pessoas diferentes, são administradas, né, de formas mais parecidas com o condomínio,
de moradores que propriamente um shopping center, são voltadas ao comércio, tá? Então, importante também. Legal. Tem um modelo para você à disposição, então. Vale a pena falar sobre direito de indenização pela perda do ponto comercial, que aí é a indenização de fundo de comércio, né? Temos também entendimentos novos, né? A proteção simultânea do fundo de comércio e do direito de propriedade, o RESP 1875, 1872-269. Eu deixei listado vários RESPs, várias jurisprudências para você também estudar e aprofundar o assunto. Que curso, hein? Que aula, hein? Tema importante. Agora sim você é especialista em ação renovatória, tá? Agora você conhece o tema, consegue ajudar o seu cliente, explicar para ele. Lembrando que a petição inicial, eu deixei um modelo para você, tem que seguir os requisitos do artigo 319. Em relação ao valor da causa, você sabe que é 12 vezes o valor do aluguel. Importante tratar desse assunto, tá bom? Um abraço, muito obrigado a todos e até a próxima. Voltamos aqui, hein? Voltamos aqui, deixa eu ver. Houve uma queda de sinal, mas já voltamos, tá? Então, trabalhamos aqui vários contextos importantes, hein? Pessoal, paramos aqui, houve uma queda de sinal, não tem jeito, né? Mas quero voltar aqui, ó, onde eu imagino que tenha atrapalhado o sistema aqui, a queda de energia talvez, tá? O que eu quero trazer para você então? Vamos lá. Nossa, quanta coisa, quantos assuntos nós trabalhamos aqui importantes. As teses de defesas, tá? Então, quais são as teses de defesas? Retomando de onde parou, tá? Então, para não ter prejuízo nenhum. As teses de defesas utilizadas, de fato, pelos profissionais, advogados que vão advogar em favor do locador, né, do proprietário, seja inquilino ou possuidor, obras determinadas pelo poder público, uma linha muito boa de defesa, obras desejadas pelo proprietário, retomada para uso próprio e propostas mais vantajosas para o terceiro. Essa é a linha de defesa, tá bom? Retomando aqui. Nós falamos aqui sobre as obras desejadas pelo proprietário, falamos também sobre a retomada para uso próprio, a transferência de estabelecimento. Tudo isso, gente, está à disposição no material, tá? Então o material é bem completo. Além do material ser bem completo, você tem também um modelo de peça, tem um modelo de inicial e tem um modelo de contestação, tá? Então, esse curso, essa aula é para ajudar o advogado, a advogada que advoga para quem tem o direito à renovação e também para quem faz a contestação para o locador, tá bom? Então, detalhes importantes, você aprendeu todos os requisitos, você aprendeu aqui também como fazer a peça, seguindo o artigo 319. Esse curso é muito completo, hein, gente? A aula muito completa para você. Quero lembrar você também sobre várias discussões que nós tratamos aqui, cláusulas contratuais, e falamos até da lei da liberdade econômica. Lembrando que shopping center tem duas classificações, tem o shopping center chamado shoppings locados, que são aqueles que tratamos do dia a dia, né? Empreendimento imobiliário criado, como nós conhecemos, de modo centralizado. E temos o shopping center vendidos, que são os prédios comerciais cujas salas equiparam-se a condomínios, né? Então também é importante. Então, aula completa, agora sim você sabe fazer uma ação renovatória, sabe fazer uma defesa, sabe quando o seu cliente tem o direito à renovação do contrato, ou seja, agora sim você consegue dar assessoria, consultoria, mentoria sobre a ação renovatória com muita qualidade, tá? Então você agora consegue advogar para ajudar o seu cliente de verdade. Falamos sobre precificação, falamos sobre um monte de coisa aqui. Eu acredito que, de fato, não faltou nada. E se faltou alguma coisa, leia no material, porque com certeza esse material é muito legal, muito bacana. Parabéns para você que estudou muito sobre esse assunto, hein? Parabéns, tá? Então, eu agradeço a você, parabéns, agora sim você é um especialista em ações locatícias, principalmente ação renovatória, ação traiçoeira, ação complexa, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Muito obrigado a todos, um beijo.